aqui mais uma vez com o canal Colmeia e desta vez nós estamos com uma pessoa ilustre aqui, com a professora Eunice Lima. A professora Eunice tem um trabalho maravilhoso com pessoas com deficiência, trabalhando aí de forma voluntária muitas vezes. Hoje ela faz parte aí dos grupos de profissionais da prefeitura e ela tem um trabalho lindo através do esporte. Bem, então eu vou conversar com ela para a gente saber um pouquinho da história da professora Nice. E nós estamos aqui no espaço que ela utiliza muito. Estamos aqui na Estação Cidadania, né, Nice? Sim. Então vamos falar um pouquinho com a professora para saber um pouquinho da história dela. Nice, conta pra gente como iniciou esse trabalho maravilhoso, qual foi aonde começou essa paixão por trabalhar com esse público que hoje nós vemos que poucos profissionais de educação física têm esse interesse. Aonde surgiu esse interesse e essa paixão por esse público? Então, assim, há muito tempo atrás, quando eu já estava na faculdade, eu gostava já dessa área, né? De pessoas com deficiência, do esporte, sempre gostei. Aí, durante o meu curso na faculdade, eu fui uma palestra só para pessoa com deficiência visual. Eu gostei muito. Aí eu terminei a faculdade, eu fui fazer pós-graduação em ginástica corretiva. E aí eu fui me aperfeiçoando e aí a paixão só foi aumentando. Mas assim, ele teve início mesmo quando eu fui trabalhar em escolas estaduais e começou a fase de inclusão, né, dos alunos com deficiência na escola regular. E nós recebemos a Jéssica. E aí começou. A Até hoje Jéssica, eu me eu emociono. percebo, ela está se emocionando aqui. Quem É, é a Jéssica? Conta pro pessoal aí. a Jéssica, ela é atleta agora da seleção brasileira. Olha só, gente. Ela corre em corridas em cadeira. E aí nós começamos assim, sem conhecimento nenhum. A gente procurava informação, né, para participar das Paralimpíadas Escolares, mas ninguém sabia. E aí nós somos até bem engraçado, nós somos na primeira Paralimpíada com muleta, para a Jéssica correr com muleta. Durante os treinos quebrou a muleta dela, Aquele é o E. aquele é o ex. Aí nós somos, a primeira Paralimpíada que nós somos foi em Presidente Prudente. Certo. E aí nós conhecemos, né, o classificador, né, porque passa por uma classificação. E aí ele falou, cadê a cadeira? Que Que cadeira, né? cadeira é essa? Que cadeira, Desconheço. né? Nós não Caiu de sabíamos, paraquedas. né? Nós não sabíamos que ia utilizar a cadeira. Cadeira. Aí acabou emprestando da universidade, né? Uma cadeira de basquete para ela correr. De basquete. É, Adaptou ali na hora. adaptou na hora. E como E ela foi? aí foi super bem, ganhou Olha, medalha de ouro, tudo. verdade, de cara, com a De cadeira cara, improvisada. de cara. E aí, assim, eu falo para ela, nós começamos a crescer juntas, né? Ela também foi evoluindo, nós fomos aprendendo cada dia mais, e ela está lá, buscando uma vaga para Paris. Vai pra Paris, a chique. Vamos ver, né? Olha, A gente ela está tentando, que porque, maravilha. assim, corridas em cadeira é muito difícil, porque, assim, no Brasil, ainda a gente está com umas cadeiras ainda que não é. Ela é top, mas assim, já o pessoal tá correndo com cadeira da Honda, umas cadeiras assim que é absurdo. É outro nível de É, cadeira. mas a gente tenta, né? Aqui a gente tem o pessoal que corre em cadeira, está evoluindo muito. Que A bacana. gente já tem o Eduardo, que ele é o primeiro do ranking mundial no sub-16. Isso Sub-16 já tá no ranking é, mundial? já está no ranking mundial. Então é treinamento, é trabalho todo dia, né? É incansável. E aí o gosto só foi aumentando e hoje, assim, o nosso maior público é o físico, mas a gente tem intelectual, tem visual, tem, assim, É amplo o é, leque aí, é, né? é. E a senhora se formou, não sei se posso chamar de senhora, de você, né? Você Você, melhor. aonde você se formou? Aqui mesmo em Aqui na Itapetininga? FKB, FKB? Que é, ano foi? eu terminei a faculdade em 85, e aí eu fui, quando eu estudava, eu já trabalhava no Acará, que era uma escola de Que era de natação, natação, tinha na ali Campos na Sales? Campos Sales. Ah, que bacana. Aí eu dava aula de natação É. e de ginástica.
Já eu estava acho que no segundo ano de Na faculdade. verdade, você já começou a cursar, já estava no meio, então. Então, na verdade, eu comecei a faculdade porque eu fui atleta, né? Então eu vivi a minha adolescência toda no No esporte, esporte. né? Eu jogava voleibol, eu era levantadora da equipe de Tapetininga e então eu convivi no meio de pessoas que praticamente me fizeram, Sim. né? Então, Era uma praticante e se tornou professora pela mas paixão da prática. assim, eu tive ótimas referências, né? O Toninho Vaz, o Zito, que foi um grande técnico, que continua técnico, a gente conviveu com o Prado, né? Então a gente tinha ótimas referências e a gente aprendeu a ver o esporte de uma maneira diferente, né? O esporte para a gente era uma sobrevivência na nossa idade, né? Hoje não, hoje tem a secretaria, antigamente tinha, mas eram poucos recursos. Hoje eles têm muito Muito mais recursos recurso, que a né? gente, né? Bastante evento, Para né? você ter uma ideia, o tênis que a gente Aham, utilizava, eu lembro até hoje, era o Guga. O nosso técnico comprava e a aham. gente ia pagando para ele mensalidades pequenas, Isso só o tênis. só o tênis. E Nossa, aí nós fazíamos vaquinha para comprar uniforme, e a prefeitura nas viagens, o nosso técnico dirigia a perua. E a prefeitura dava o transporte e o o combustível. resto era com E vocês. ele, o motorista, era o nosso técnico. Olha só. Muito legal. E assim, eu acho que Comparado aos dias de hoje, né? Hoje você tem espaço se eu físico. tivesse 10 filhos, os 10 filhos estariam no esporte. Porque eu acho que não tem melhor lugar para formação. Da cidadania. Melhor formação, eu acho, é o esporte. É disciplina, é o sofrimento, mas é o sofrimento que você aprende A crescer. a crescer, Superar. né? Superar. Então, eu acho que o melhor caminho ainda, eu acho que para a formação é o esporte. Vocês estão escutando, ó, vocês pais, aí pessoas que são sedentárias, procure esporte, tem inúmeros benefícios para a sua vida, para a vida dos seus filhos, seus netos, os avós aí que estão nos escutando. Hoje o celular, né, tomou Tomou conta conta desse espaço, né? desse espaço. Eu acho assim, o celular é uma ferramenta importante, Soube ser usada corretamente, né? sim, principalmente para atleta, Sim. né, que pode filmar ele, verificar depois ele correndo, ele saltando, ele Aplicativos arremessando, que são muito é, úteis, né? é, conhecer atletas, né, do mundo todo, se informar de atividades. Então, eu acho assim, o celular veio para facilitar a nossa vida. Certo. Mas assim, se você não souber usar, Né? hoje as famílias acharam um meio de deixar a criança quieta, né? Exatamente. Isso é Aí o que preocupante. acontece? Não desenvolve, né? A visão como tem que Coordenação ser. motora, né? Ela não sai, fica Assim, naquele mundinho dela ali, né? Só ali, né? é, Não sai daquele meio. não é muito fácil, não. É necessário, né? É É nesse- necessário. É Hoje a necessário, formação da criança é o quê? Movimento, não sim, tem como, é necessário. né? Então, A gente que vê, por exemplo, a gente que trabalha com pessoa com deficiência, eles vêm assim muitas vezes sem nada, porque nunca ninguém teve um olhar que eles mereciam, né, dentro sim, da escola, dentro da sociedade. Então, muitas vezes eles vêm sem nenhuma coordenação motora. E aquilo ali está tão incutido e tão fácil de desenvolver, por que que eu gosto muito de trabalhar com a pessoa com deficiência, com o esporte? Porque a evolução é muito rápida. Se você fizer um trabalho bem legal, a evolução é muito rápida. E as pessoas, às vezes, vê uma criança com deficiência já olha de uma maneira diferente. Acho que não vai dar nada. olha como uma pessoa limitada. Sim, e não, e eles têm assim muita capacidade, tanto quanto a gente, muito mais. E assim, a gente vê que o esporte paralímpico hoje está superando o olímpico, né? Aham. Então, não tem hoje os velocistas não conseguem ter o guia, né? Os visuais não conseguem ter guia por conta da velocidade que eles estão Velocidade. atingindo. Ninguém consegue acompanhar. Sim. Se eu for guia de um, acho que eu infarto. É, Que legal. E assim, conta pra gente, quando você se formou, né, diante de todos os outros profissionais que estavam ali, a hora que você percebeu que você tinha, né, um olhar diferente para as pessoas com deficiência, teve alguém que chegou a acompanhar você ou chegou alguém que
gostaria de estar com você e não pôde por algum motivo, ou você foi meio que exclusividade naquela época? Porque a gente vê que não tem muita gente que trabalha com isso, né? Ah, não, Como que foi? da minha turma, É, ninguém foi olha só, para a área de deficiência, né? Nenhum aluno, você não lembra de ninguém. de ninguém que foi para essa área. Se a gente vê na região, né, É, a gente encontra poucos poucos, profissionais trabalhando. Inclusive, né, o estado de São Paulo está incentivando bastante concursos, né, em toda a região. Ah, tem cursos que o Estado promove gratuito. Gratuito. Então, fala aí pro pessoal que está se formando em educação física, está estudando educação física, porque a É, gente vê que, infelizmente, parece que a procura ainda é pouca por é. essa área. Então, Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro tem dentro né, da área deles lá, tem educação paralímpica. E a educação paralímpica oferece cursos durante o ano todo, gratuito, e você precisa fazer o primeiro curso, que é o curso que dá direito a você fazer os mais avançados. avançados. Mas tem curso o ano todo. Aí, ó, clubes, academias, profissionais já formados em educação física, né? E estudantes. Pode ser estudantes também? Pode Pode. sim. Ele tem que Procurem. fazer primeiro, lá tem o curso básico. Certo. Depois do curso básico, ele tem livre acesso para fazer os outros cursos. Olha, gente, mais um leque aí de tantos outros, De todas as todas as modalidades que nós modalidades, temos, né? de todas as Olha essa. modalidades paralímpicas. Olha que bacana. Então, por favor, se alguém tiver interesse, pode falar com você, Alice? Pode sim. Você poderia deixar seu Fico, contato para o pessoal? Pode posso falar, por sim. gentileza. É 15 997 27 4795. Entre em contato com ela, quem tem interesse, que eu acho que é um trabalho, além de ser muito gratificante, você vai estar aí se profissionalizando e podendo fazer também a sua renda, né, crescer como profissional e vai estar auxiliando muitas pessoas que precisam dessa ajuda e precisam de um apoio profissional, né? Então, está feito aí o convite, eu acho muito bacana, muito Assim, legal. em termos de econômico, vai. O esporte paralímpico ele é bem ainda carente, Sim, né? Então, a gente ainda tem muitas pessoas, a maioria das pessoas que estão no esporte paralímpico trabalham voluntários. voluntariamente, voluntariamente. Então, tem ainda, agora já tem clubes, né? Tipo o SESI ele é muito forte. Então, ele tem profissionais que trabalham só na área Específicos. específica de paralímpico. Mas ainda no Brasil, muitos trabalham Voluntariamente. voluntários. Voluntariamente. É, Então, e o trabalho voluntário é muito gratificante, né? Quando você faz um trabalho voluntário, quem ganha é você, né? Que preenche o coração da alegria, né? sim, eu acho assim, Sei como é. o trabalho voluntário, ele faz a gente mudar muita coisa dentro da gente. Visão de vida, né? Visão de vida, você não sente nem cansaço quando você está fazendo um trabalho, porque para você fazer um trabalho voluntário, você tem que gostar muito, Isso é de coração. de coração. Então, você está no meio, você sente prazer de fazer aquilo. Então, eu falo assim, eu estou na minha profissão porque eu gosto muito, Aham. não só com deficiência, mas na área de educação física, eu sempre amei muito. Foi esportista já, né? Eu amei muito tudo que eu fiz. Então eu acho que por isso deu certo, por isso está dando certo. Porque tudo que eu faço com muito amor. Tá dando a dica Então, aí, né? é, Fazer tudo com amor, né? é Independente da profissão, né, Nici? independente da Independente. profissão. Então fica mais prazeroso, Sim, com né? certeza. Então eu acho que não tem outro caminho. É você fazer mesmo tudo com amor, porque aí você vai ter disciplina, você vai ter aquele horário já determinado, mesmo que você não ganhe. Mas você Aham. sabe que aquele seu horário É é aquele, tá sagrado, fechado. porque você ama e você quer conquistar. Fazer o melhor. É o que eu falo. Às vezes eu até sou, acho que um pouco rude com eles, mas assim, eu conquisto junto com eles. Então você Então cobra saudavelmente, eu né? sofro quando eles não conquistam e eu fico feliz quando eles Eles conquistam. conquistam. E não é porque eu ganho alguma coisa, é porque aquilo me satisfaz. Ver eles com a medalha, ver eles bem colocados, Bem avançando, né? colocado, se avançando. É o que a gente estava conversando hoje aqui no trem. É. É o que eu quero. Que eles vão para a seleção, vão morar em São Paulo, vão estudar, vão treinar lá no Comitê Paralímpico. E eu quero ver eles Voar. lá na frente. Não é para mim, é para Sim, eles. é pra vida, né? Então isso é importante, a gente estar no meio, mas saber que eles estão aqui de passagem, Passagem. né?
que o que a gente quer é essa passagem mesmo. E você se apega muito aos alunos? Como que é esse carinho com eles? A hora que um cresce e começa a sair, como que é o sentimento da professora? Então, Que cria um vínculo, né? a primeira atleta que foi a Jéssica, A né? Jéssica. Ela chorou muito, eu acho que mais que eu. É. Eu falei, Tadinha. não, assim, É pro crescimento, né? eu falei para ela, eu falei assim, olha, tudo que eu fiz não é porque eu queria que você ficasse velhinha comigo. Eu fiz que é para você ir mesmo, né? Sim. Então, Deixou ela consciente. quando ela foi, ela tinha passado por uma fase difícil na vida dela e ela queria mudar para ver se, né? Eu falei, não, vai o que precisar. Até hoje, o que eu posso fazer por ela, eu Dá faço, uma né? consultoria ainda pra É, ela. então, é para isso. É a mesma coisa Aham. um filho, né? Sim. Você não tem um filho para você tem um filho para o Pro mundo, para mundo, ser é. feliz. É uma das coisas que eu sempre assim tenho na minha cabeça. A gente só vai ser feliz se o filho for feliz, se todos que estiverem ao seu redor estiverem felizes, né? Porque Exatamente. não faz sentido você ter uma pessoa para você e viver naquele mundinho, né? Então, Que acontece em algumas famílias, infelizmente, né? sim, Cria uma pessoa numa bolha, né? E aí, infelizmente, depois ela não sabe lidar com as situações das adversidades, dos problemas, não sabe se superar numa situação de é, dificuldade, né? É o que o esporte Então, ensina, né? eu vou contar uma história aqui que eu acho assim, como muitas pessoas vão assistir, né? Eu vou contar uma história, é triste, Fique à vontade. mas assim, faz parte, né? Uhum. E eu até gostaria que mais pessoas com deficiência, pais, família, né, ouvissem isso. Que o filho com deficiência não é para ficar dentro de casa, não é para ele não aprender, não é para ele não viver. Ele tem uma deficiência, mas não pode ser o ponto final da vida dele. Perfeito. Ele é uma pessoa e ele precisa viver. Vencer aquele obstáculo. Então, normalmente as famílias seguram. Muitas vezes não ensina ele sair, ele pegar um ônibus, ele ter uma vida social. Então, Autonomia, né? autonomia. Então, aqui a gente privilegia isso. Autonomia, ter suas próprias coisas, fazer suas próprias coisas, ter suas vontades, né? Então, a gente participou de uma competição e uma fisioterapeuta contando que a passagem mais difícil na vida dela foi esse momento. Ela tinha um aluno de bocha, porque a bocha é o esporte mais inclusivo, eu acho, que é as pessoas que têm paralisia, mas assim, as mais comprometidas mesmo, Ah, são os né? atletas da bocha. São. E então ela tinha um atleta que a mãe fazia tudo para ele. Levava para o treino, fazia tudo, 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 Só faltava tudo. jogar pra ele. Só faltava jogar que não dava, né? E aí a mãe começou a adoecer. Ele foi crescendo, a mãe ficando velha, adoeceu e acabou falecendo. E a criança ficou lá sozinha. E o filho, no dia do velório, ele queria tirar a mãe do caixão. Nossa. Tão Então, dependente. de tão dependente, ele falava: mãe, mãe, levanta daí, vem comigo. O que eu vou fazer agora? O que vai ser da minha vida? Acalmavam ele ficava sentadinho, não demorava muito, ele tirava a mãe Olha o dele, sofrimento, né? tirava. Se as pessoas não deixassem, ele arrancava mesmo. Arrancava. E De tanta chamava a mãe dependência. de tanta dependência. A mãe foi enterrada tipo 5 horas da tarde. Ele tinha uma irmã. 5 horas da tarde. Ele tinha o Loas. A mãe tinha um apartamento que comprou, né? Porque eles têm as vantagens, Sim, né? sim. A mãe foi enterrada. Quando foi o enterro, já a mala dele estava pronta. Colocou ele em um, ah, em um lugar lá. Uhum. E aí já foi morar no apartamento dele, né? E era dele. Dele. Se ele tivesse aprendido a viver, Cuidar das ele suas coisas, cuidar das suas coisas, o que ele poderia fazer? Continuar no continuar a vida apartamento, normal. continuar a vida normal, Que a perda faz até, parte, né? até pagar, porque ele já era atleta, ele tinha um Tinha salarinho, condições para. condições até de sobreviver sozinho. Olha só. Mas não, foi para um abrigo, a E irmã aí? recebia o dinheiro, vivia ainda no apartamento. Então, é necessário que eles. É lógico, existe aqueles que têm muita dificuldade, Uma atenção maior, né? mas se você trabalhar o esporte, ele vai aprender alguma coisa. Sim. Ele vai.
Só dele sair para o mundo, ele vai ver outras Vai ver coisas outras e coisas. vai ter essa capacidade até de um dia tomar conta dele mesmo, tendo Sim, todas as imitações dele, sim. né? Isso não é Saber um, mandar, não é um empecilho, né? saber mandar, viu? Você Aham, pode fazer isso para mim? Você pode fazer isso para mim, né? O que não pode é achar que ele vai viver a vida toda com a mãe e com o mamãe. pai. Ninguém é Então, eterno, né? ninguém é eterno, tem a família, mas Aham, poucos têm a capacidade de abraçar a causa. Então é importante que eles, esse público aí, tenha essa liberdade. Hoje nós temos muitas atividades para eles. Então tem que ter esse olhar, tem que ensina ele a ir no mercado, ensina ele a comprar, ensina tudo, ele vai aprender. tira um pouquinho a mãozinha, né? Tira E a deixa mãozinha e caminhar. deixa caminhar. É Isso. muito importante, é muito importante. Muito legal você falar isso, Nisso, porque tem muita gente hoje que infelizmente não tem essa consciência, às vezes até por falta de informação, ou tem a informação, mas ainda não tem esse testemunho de outras pessoas que acabou errando naturalmente pelo fato Errando do por afeto, amor, errando por amor, errando por amor, né? né? Excesso de cuidado Excesso e de cuidado, excesso de é amor. isso que eu ia falar. Então a gente tem que amar, mas não pode passar a mão, achar que não vai. Não, vai conseguir, vai em frente. Você pode do seu jeito, mas você pode, Você pode. né? Perfeito, Então isso é importante. perfeito. Acredito eu que os atletas que passaram por você estão com você, têm uma gratidão enorme, os familiares, né? Que você mostra pra gente que muito além das técnicas, muito além do esporte em si, você acaba colocando eles para a vida, né? Você tem ensinamentos, você tem uma postura de pessoa que não olha ele só como atleta, mas como pessoas, cidadãs comuns que vão estar aí no meio No mercado de do mercado de trabalho, trabalho, na escola, com outras pessoas, se socializando de uma forma normal, né? o que a gente tem visto bastante também é pessoas que sofrem um acidente, por exemplo. Que Se não fecha, nasceram. que não nasceram com a deficiência, Aham, sofre um acidente, tem que amputar, fica, né? E não consegue também, demora para entrar, voltar para o mundo. E também não é o fim do mundo, né? Você ainda conseguiu viver, certo. você tem aquela a vida, então Sim, vai viver, vai sim, fazer as coisas. Hoje não tem porquê a sim. gente achar que é o fim do mundo, você. É E bíblico, né? assim, Vocês terão é, é, tribulações, né? é, Vocês terão problemas e e pode ser assim, de todas as formas, né? assim, a gente não sabe o futuro. Aham, A gente não sabe aham, o que está sendo preparado para nós, exatamente. né? Eu tô aqui, a gente já está diminuindo a visão, já está, já está, né? Mas de repente as pessoas têm sonhos, né? E esse sonho Podado. de repente você vai ter que sonhar diferente, Ir para outro né? caminho. Eu sonhava em ser isso, mas agora não vai dar mais. Sonha Por diferente. uma situação, né? Começa a ter outros sonhos. Começa a ver que a vida é diferente, mas ela Tem continua. vários caminhos, Tem né? vários O caminhos. importante é não deixar de sonhar, né? É, então a gente até recebeu aqui a Gabriela, né? Ela é um exemplo também. Aham, Ela sofreu, ela indo para a faculdade, ela fez enfermagem, já terminou a enfermagem agora. certo, Ela indo para a faculdade pegar a documentação para fazer estágio. certo. Já estava no último ano. Aí ela passando ali perto da São Pedro, ela e a amiga dela de moto, o carro bateu. Ela protelou para amputar a perna, mas teve que Teve amputar. que amputar. Aí ela entrou em depressão, ela, nossa, sofreu muito, Eu ganhou imagino. peso, tudo. Aí ela começou a vir aqui. Ah, faz aqui com você? Ela começou a vir, ela perdeu peso, fortaleceu perna para colocar a A prótese, né? prótese. Aí, nossa, tava amando, ela é sensacional. É, Como é o nome e dela? Gabriela, Um a gente abraço, chama ela dela Gabriela. Gabi. Aí, uma história super legal também. Aí ela engravidou, Vou chamar você pro canal, hein, Gabriela? viu? Pra contar a sua história pra Ela gente. engravidou. Aham. E aí ela teve que dar uma parada. Uma pessoa muito religiosa, acho que você até conhece. Ela é muito, muito, muito religiosa, tem Que uma fé bacana. gigante. Que é isso É, que nos mantém em pé, né? mas assim, demorou para ela voltar a viver. Foi um baque, né? Ela voltou para a faculdade, terminou a faculdade, tudo. E aí E vai tá trabalhando na começar uma área? nova vida com um filho, com um novo filho, Olha! né? Então É, Deus prepara prepara. tudo Do jeito dele. do jeito dele, né? Aham. Então
legal. Eu acho assim, tem muitas histórias legais que assim, De às vezes, superação. às vezes as pessoas, não é, eu acho que não é nem superação, é a vida. Exemplos de pessoas que viraram A página. a página e começaram uma vida nova com vontade de fazer diferente. E isso faz parte, né? É no, Podemos lá, chamar de resiliência, talvez, né? lá no Comitê Paralímpico, a gente, cada vez que a gente participa do campo escolar, a gente recebe pessoas, atletas, né, que têm história para contar. E assim, cada vez que você vai, você fala assim, caramba. Que E eu, às ensinamento. vezes, eu fico Reclama achando, por qualquer coisa. não, e assim, é o que eu digo, tem sonhos e não, a gente tem sonhos, não dá para viver aquele sonho, aí você entra em depressão, entra em pânico, começa com não sei o quê, começa a tomar remédio e não consegue virar, Virar a não página. consegue sonhar, ter outros sonhos. Sim, E assim a vida da gente, você sim, perde o emprego, sim. você perde um emprego. O que você tem que fazer? Entrar em depressão? Não, Não, vamos correr vou, atrás de vou outro. correr atrás de outro. E É, a vida é a assim. vida é assim. A vida é Altos e assim, baixos, né? altos e baixos. E a gente tem que aprender isso, que cada momento é viver sonho diferente para não parar, A vida né? tem que ser dinâmica, né? Tem A que vida é ser, dinâmica, tem, né? E é assim que a gente aprende. é. Eu acredito que muitas vezes, falando eu, Leandro, acredito que para você também, as histórias que você conhece, às vezes a gente cresce ainda mais com os problemas, porque senão a gente acaba ficando uma pessoa mais acomodada. Parece que a gente se acomoda um certo momento da vida. Acho que os problemas, quando acontecem, se a gente souber lidar com eles, a gente cresce ainda mais, como pessoa, como profissional, né? A gente aprende. Eu até hoje estava conversando com o pessoal. Nós tivemos uma adolescência, a fase de juventude, de adulto mais difícil. A Sim, gente buscava, a gente fazia, né? A gente não tinha tanta facilidade. facilidade de E acesso às informações, hoje os adolescentes, as crianças não têm problema. tá tudo na mão. E aí não consegue resolver um pequenininho problema, já entra em depressão, já tem que ir no psicólogo. Porque Se é acomodou, tudo muito, muito fácil, ficou muito fácil. né? Então eu acho que o esporte também tem esse papel, porque no esporte não é fácil ter dor, não é fácil, né? Atingir a Atingir, meta, e às vezes você não nasceu para ser um atleta de alto rendimento, mas você pode cuidar da pode saúde, cuidar da né? saúde. Hoje a gente tem um leque, né, de oportunidades com Sim, atividade física. Hoje, sim. o maior, eu falo, desde pequenininho eu falo, o melhor remédio é a atividade física, é o esporte, é você, porque faz bem, né? Tem- Eu gosto muito, então eu sou Eu também, eu sou suspeita, suspeito também. eu sou E a suspeita para gente falar. tem tantas pesquisas hoje, né, mostrando os benefícios para prevenir inúmeros tipos de doença, até tratamento de câncer, a gente vê atividade Câncer, física envolvida, é, enfim, é um santo remédio, né? é um santo remédio. A atividade física é um benefício que acredito eu que se todas as pessoas, independente daquelas que não têm histórico de atividade física, começar a partir dos seus 50, 60 anos, ainda Ainda consegue ser ganha, beneficiada por ganha, isso, para ganha. ter mais longevidade e envelhecer com qualidade De de vida. melhor qualidade, é Se verdade. socializar, né? As pessoas estão cada vez mais, parece que mais isoladas, né? Então É, também socializa. Benefício atrás de benefício, é né? benefício, só benefícios. Só benefício. Isso, então, para a gente fechar aqui, eu acredito que você já medalhou e, através de você, muitos atletas, muitas pessoas que passaram por você foram medalhadas, né, pelo seu trabalho e você mesmo chegou a medalhar, né? Sim. Então, chegou a vez do Colmeia medalhar Opa, você pelo seu trabalho, que né? Pelo legal. seu trabalho maravilhoso que você faz. Então, me dá licença aqui, deixa eu Opa, colocar a medalha do Colmeia. Porque Colmeia é tá. isso, tá, gente? É Que trazer show, histórias obrigado. bonitas, Muito histórias obrigada. transformadoras e inspiradoras. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar não só os profissionais de educação física, aqueles que estão estudando, mas as pessoas, principalmente aquelas que passam por algum momento de dificuldade hoje, ou já passaram, para saber lidar melhor com elas e fazer desses problemas uma escada ainda mais alta para Vamos falar que nem é problema, né? É só um degrau que um tá meio degrauzinho. falho ali, que tem que subir mais forte. Palavra por não fica meio pesado, né? É, Então é um degrauzinho que está ali, mas depois é, você consegue fortalecê-lo. isso. Muito bem. Obrigado, te dar um abraço. Opa, obrigada. Obrigado, viu, Nessi? Deixa eu só falar, ó, Fala, fecha aí. a gente tá, né, com o projeto aí do esporte paralímpico. Aham. Todos né, famílias aí que tenham crianças, adolescentes, jovens, não tem idade.
venham com a gente participar. Tem bastante vaga? Tem bastante Ai, vaga. que E bom. assim, a gente aumenta o horário conforme, né? Tem treinamento todo dia, só que quem não pode vir todo dia, Aham, tem 2, 3 vezes na semana. A gente está com um número grande que de bom, crianças começando, que legal. então, e é isso, tira o filho, a filha aí de casa, Tá feito o convite. né? E vem com a gente. Eu posso deixar depois o seu Instagram também, se caso as pessoas queiram entrar em Pode contato sim, através do pode Instagram? sim, Pode ser? pode, Então tá pode, feito o pode. convite, gente. Então, disse mais uma vez muito obrigado. Imagina, eu que Você, agradeço o convite. muito obrigado. Muito obrigada. Espero que possa, né, Trazer outras trazer histórias outras que histórias. inspirem igual a tua. Muito É. bem. Valeu, galera. Então fechamos aqui mais uma vez o canal Colmeia com uma história inspiradora e de grande valia para nós, da professora Nice Lima. Valeu!